Crítica de Mente Perturbada, Back Home, filme de 2023, filme de Hong Kong. Quer saber mais um pouquinho? Roda a vinheta. Fala galera da Informetal, mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar de um filme de Hong Kong de 2023 chamado Mente Perturbada. No título em inglês chama Back Home, um filme muito bom que eu assisti na Amazon Prime e que eu estou recomendando aqui para vocês. No elenco desse filme nós temos, primeiro vamos falar da direção, né? A direção tá sobre a responsabilidade, direção e o roteiro de Nate Sakaki. Aí nós temos como aí temos os atores, né? A Bei Ling no papel de Tang Wailan, o An Song Kong, que é o personagem principal, no papel de Wang Wink. Temos também a criancinha, o menininho legal, bonitinho lá que aparece no filme, é o Wesley Wong no papel de Yu. Temos também outra criança no filme fazendo o papel do personagem principal quando ele era criança, né, do Wang Wink quando era criança, que é o Shan Wong Tsi Lok, e a Shirley Chan no papel da mãe do Yu. Então, vamos lá. Do que se trata Mente Perturbada? O nosso querido Wang Wing, né, o rapaz Wang Wing, ele mora em Toronto, no Canadá, e ele recebe a informação, né, que a mãe dele está no hospital. Logo depois ele descobre que a mãe dele tentou o suicídio, né? E aí ele viaja de Toronto, do Canadá, para Hong Kong, né, lá para a China, para poder cuidar da mãe dele. Só que a mãe dele, logo quando ele chega, ele já se choca, porque a mãe dele está internada, está ali meio assim, uma situação quase que de UTI, e os enfermeiros falam para ele que a mãe dele perdeu a língua. Então, mesmo que ela volte à consciência, ele não tem como falar com a mãe dele. Ele procura, né, já que ele vai ficar alguns dias cuidando da mãe dele, ele procura ficar na casa da mãe dele. A mãe dele mora num lugar bem pobre, parece uma espécie de cortiço, né? É um prédio que tem várias famílias morando lá, e um prédio bem sujo, bem antigo, com uma aparência meio claustrofóbica, né? E ele chega lá, já vê, assim, já logo de cara já percebe que o lugar é meio estranho, né? Aí aquela coisa, né? Entra lá no quarto, aí começa a escutar a porta abrindo, barulho aqui, barulho ali, coisas estranhas, visões, e aí as coisas vão piorando, e ele vai vendo que a vida dele ali, naqueles dias na China, não vai ser muito fácil, não. A mãe dele está numa situação que ela não tem uma previsão de quando vai melhorar, e ele fica ali, ele fala, bom, vou ter que ficar aqui, né? E vamos ver quando que a minha mãe acorda, né? Mente Perturbada. Bem-vindo de volta. Esse lugar é amaldiçoado. Mente Perturbada consegue resgatar alguns elementos do terror que eu não vi há muito tempo. É um filme com bons ângulos, você vê que o diretor conseguiu pegar ângulos interessantes ali da filmagem. A ambientação é sufocante, né? Esse local onde a mãe do rapaz vive é um lugar muito escuro, meio úmido, ali cheio de janela e portas, assim, um ambiente bem assim que causa uma má impressão logo de cara. E também eu gostei muito da atuação dos atores, né? Tanto a mãe, né, do nosso querido Wing, né, que é a Bei Ling, a atriz Bei Ling, que faz a Tang Wailan, como ele e as crianças e todas as outras pessoas que participam do filme, elas passam veracidade ali nas atuações. Você vê assim atuações
bem convincentes, né? O filme ele conseguiu resgatar para mim assim um pouco do terror que estava meio perdido, que a gente já não vê nos filmes estadunidenses, que a gente já não vê nos filmes ingleses e que a gente consegue ainda pegar um pouco em filmes asiáticos, em filmes mexicanos ou até mesmo em filmes indianos. Recentemente eu vi filmes indianos muito bons de terror. Talvez os Estados Unidos e a Inglaterra, esses países que sempre fizeram filmes de terror, estão perdendo um pouco, né, ali, a essência, o que é simples do terror e o que faz assustar, e tentando algumas fórmulas já desgastadas, né, que a gente já, em 10 a 15 minutos de filme, a gente já percebe que as coisas vão acontecer do jeito que a gente já está acostumado. Em Mente Perturbada, tudo isso é simples, mas ao mesmo tempo é interessante. São pequenas aparições, coisas sutis ali que você vai pegando assim, conforme você vai vendo o filme, e o filme vai criando uma tensão muito grande. Então assim, se você ficou interessado em ver o filme, né, com esse pouco que eu já te dei de sinopse, quiser assistir o filme, assiste e depois volta aqui e comenta com a gente. Agora eu vou falar da parte com spoilers, então bora saber um pouco mais desse filme aí. Para quem já assistiu, vamos discutir, vamos dialogar sobre esse filme. Então, pessoal, agora a parte com spoilers. Então, se você já viu o filme e quer saber a minha opinião, ou se você não viu e quer saber mesmo assim, então a partir de agora eu vou começar a contar um pouco do filme. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente vê na internet e já está criando uma certa popularidade o termo Sete Além. E eu percebi muito dessa história de Sete Além nesse filme Mente Perturbada. Então a pessoa ela entra no mundo paralelo, que é o que acontece com o personagem Wing, ele entra o tempo todo em mundos paralelos, corredores que se esticam, ele quer sair daquilo ali, ele não consegue, ele quer entrar numa porta, essa porta não dá para lugar nenhum, ou vai para um lugar que não existe. Então um dos grandes momentos desse filme, o nosso querido Wing, ele vai para o 7º andar. E lá no 7º andar, não só ele, como o garotinho também que ele fez amizade no prédio, começa a ver espíritos, começa a entrar como se fosse no mundo espiritual. Então ele vê ali uma pequena balada ali, algumas pessoas bebendo, se divertindo, depois ele quer sair dali, o corredor estica, aí ele vai procurar o lugar por onde ele veio, já não tem mais. Então o filme ele joga você num mundo paralelo, muito semelhante inclusive ao que a gente viu nos filmes do James Wan, né, que é a franquia Sobrenatural. Mas tudo de uma forma muito sutil e muito interessante, né? E o menino começa a ficar abalado com aquilo, ele não consegue dormir. Tem uma cena bem legal também que ele tá meio que colado na cama e ele começa a lembrar de coisas do passado dele. A mãe dele, ela é uma mãe amorosa e ao pouco, assim, vai passando o tempo, ela vai mudando a forma como ela trata ele, ela vai começando a ficar mais agressiva. E aí ela começa a colocar culpa nele de coisas que ele não tem culpa, porque ele, afinal ele é uma criança, ele vai lembrando disso e tem uma hora que ele fica grudado na cama e começa a recordar essas agonias, esses traumas que ele passou com a mãe dele antes dele se tornar adulto e antes dele viajar para Toronto, no Canadá. Então o filme trata muito essa questão de trauma, essa questão da infância, de crianças que são criadas às vezes só por uma pessoa, só pelo pai, só pela mãe, e essa mãe ou esse pai começa a colocar culpa nessa criança e as coisas vão ficando cada vez pior. Chega um momento em que o personagem principal ele vai atrás de uma detetive, uma assistente social, e ele conta para ela, aconteceu isso, você precisa acreditar em mim. Eles chamam a polícia vai lá no 7º andar para ver se tem alguma coisa e não tem nada lá. Tá um andar vazio, com paredes, não tem porta. Na verdade tem uma porta pro canto esquerdo, mas assim, um ambiente totalmente vazio. Então ele fica procurando tentar entender como que eu entrei no lugar que tinha pessoas bebendo, que tinha porta, que tinha luz, uma luz vermelha e tudo mais. Ele começa a entrar em paranoia, ele fala, não é possível um negócio desse. E o policial, né, fala, você deve estar drogado. A besteira que você está falando aqui não tem nada e tudo mais. Mas o filme, essa parte é até engraçada porque o senhorzinho que é o zelador do prédio, ele leva o pessoal lá, mas ele sabe que esse local é um local que tem ali, esse senhorzinho, ele sabe que ali tem alguma coisa estranha, então ele tá no elevador, ele fala, vocês vão aí, eu vou ficar aqui. Tipo assim, eu não quero saber de entrar nesse andar aí.
Então o senhorzinho sabe ali que ali tem alguma coisa estranha. Outra cena que eu acho bem interessante é uma cena que a criança tá dentro do elevador e o nosso personagem principal, ele começa a ver do circuito da televisão a criança assim meio que se afastar de alguma coisa. Então ele não vê o que está assustando aquela criança, mas ele vê a criança se assustando. Me lembrou muito aquele caso do Hotel Cecil, onde tem aquela menina canadense lá também que acabou morrendo no Hotel Cecil e ela vê ali, parece que ela vê um tipo de assombração no elevador. Então o filme tem cenas muito tensas, bem terror mesmo, eu acho bem interessante. E o final o final é complicado. Vamos cortar para o final. Chega uma hora em que o hospital entra em contato com o Wing e fala, olha, sua mãe acordou. Ele vai lá, né, tenta ali uma certa comunicação com ela, obviamente ela não vai conseguir falar porque ela está sem língua, mas ela fica ali com ele, né, fica um pouco no colo dele, pede para ele para comer uma fruta, que eles tinham lá com mania de comer fruta quando ela levava ele para a escola. Ele fica até um pouco emocionado, né, de estar com a mãe de volta, e ele leva a mãe para casa. Um pouco antes da mãe chegar em casa, a mãe já chega lá e aponta, vamos ali, tipo, querendo dizer para ele que tem uma vila ali, que tem um negócio que ela quer ver. Chega lá, tem uma festa já armada, e o pessoal, que bom que você voltou do hospital, seja bem recebida, tudo. E é ali que acontece tudo, ali que você vai descobrir o desfecho do filme. Ali você vai ver que todas aquelas pessoas estão envolvidas em um ritual. Mortos e vivos estão ali envolvidos num ritual. Alguns fazem esse ritual para poder ficar mais jovem, né? A gente percebe no caso da mãe do Yu que quando o Wing vê ela pela primeira vez, ela não é tão nova. E depois ela tá bem mais nova da segunda vez que ele vê, e da terceira vez que ele vê ela tá mais nova ainda. Então o que era o ritual? Eles tinham um ritual de cortar a língua de algumas pessoas com a tesoura e também de sacrificar crianças, né? Que tem a cena final lá, você que assistiu o filme deve ter visto, eu não vou dar muitos detalhes, mas é uma cena bem chocante, bem triste mesmo. Então assim, eu gostei bastante de Mente Perturbada. Eu acho que é um filme que foge um pouco da mesmice dos filmes estadunidenses, que tem bons ângulos, que tem boas atuações. A atriz mesmo, a Bei Ling, né, ela já é uma atriz que parece ser experiente, ela faz assim magistralmente o papel da mãe do rapaz, porque tem horas em que ela tá assim cuidando dele, que ela é carinhosa, depois tem horas que ela tá batendo nele e fica dando tapa na cara da criança. Você vê que o menininho de óculos, que é o filho dela, né, o Wing ali na versão criança, ele é um ótimo ator, ele faz muito bem a criança ali sofrendo aquela violência. O menininho também, o Wesley Wong, que faz o Yu, é uma gracinha, o menino é muito bonitinho, e ele também tem ali aquela vidência, né? Se a gente falar aqui no Brasil, né, o pessoal que acredita em espírito, ele tem ali uma mediunidade, né? Então, por isso que logo de cara ele tem essa conexão com o Wing, né, que é o personagem principal. Então assim, é um filme que eu recomendo bastante. Se você gosta de terror, quer ver um filme um pouco diferente, um filme que foge um pouco daquela coisa, aquela mesmice americana, né, que é sempre aquela mesma coisa de sempre, assista Mente Perturbada. O título em inglês é Back Home. O filme tem 1h42 minutos, né, e vale bastante a pena, bastante mesmo a pena. Você pode ver aquelas coisas, não é? Confia, só ignora. Da próxima vez, finge que não vê. E eles vão te deixar em paz. Tem alguma coisa errada naquele prédio. Incidentes parecidos já aconteceram ali antes. Você sabe que ela perdeu a língua, né? Dizem que foi suicídio com carvão, sem culpados e sem investigação. Por que você tem que ser tão estranho assim? É melhor que nós cuidemos de nossas vidas. Não perturbe os outros. Agora você vê! Você ainda tá vendo! Menina, você tá bem? Eu tentei fingir que não tava vendo eles, porque eles continuam me perturbando. O que foi, querido? Essa não é a casa dos seus sonhos?
Então, se você não tá legal, vem pro The Informetal. Valeu, galera!